Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos na jornada do curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão em Educação à Distância. E nesse episódio, Introdução EAD, a jornada, episódio 3, episódio 4, ao infinito e além. Isso, ao infinito e além, pensar a educação à distância em novos rumos, novas possibilidades, novos caminhos, novas estruturas, novos sonhos, novos espaços, novos planetas. Será que tudo isso é possível? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Já dizia o autor. Então, quando a gente vai falar de qualidade, a gente vai falar de qualidade aqui, ó, nele que... Esse livro é maravilhoso, do qual eu recomendo que vocês comprem, se vocês puderem, porque é simplesmente fantástico. Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e de Educação à Distância, do Daniel Mil como organizador, certo? Ele diz aqui, pela página 535, o Rony Martins e o Daniel Mil vão fazer a definição crítica do que é qualidade em educação à distância. Bom, então, a gente já meio que viu assim a ideia da evolução histórica da educação à distância, algumas trilhas conceituais, elementos essenciais, a ideia da arquitetura pedagógica e como que isso, como que houve historicamente um questionamento sobre a educação à distância ser uma educação de qualidade. E o que é qualidade da educação à distância? Então, o Daniel e o Ronei vai falar assim: qualidade é um conceito polissêmico, com grande variação de significados, constituído com base em concepções teóricas distintas, em diferentes áreas do conhecimento e nos contextos em que o termo é empregado. Sua raiz está lá no latim, qualitas, qualitatis, que significa jeito de ser, essência ou natureza das coisas. Bom, e aí, um pouquinho mais adiante, eles vão falar assim: no contexto educacional, é ainda mais complexo definir qualidade, seja ela pela natureza da atividade, o serviço, seja pela dificuldade de medir o valor do que é produzido, conhecimento ou formação. E um pouquinho mais adiante, no tópico 3, eles vão comentar o seguinte: bom, em todo caso, o conceito de qualidade está imbricado com a complexidade do ensino e do aprendizado que ocorre em lugar e momentos distintos para estudantes em relação aos educadores e que se sustentam por estratégias de interação baseadas em metodologia específica e em tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDICs. Ele faz alusão ao Moore e ao Kearsley, de educação à distância, do qual esses sugerem que todas as atividades administrativas e acadêmicas podem ser avaliadas por meio da busca de dados relacionados à qualidade. Por meio da busca de dados relacionados à qualidade. Guarda isso, hein? Para esses autores, entre os indicadores de qualidade da EAD estão os seguintes: quantidade e qualidade de consultas e matrículas, sucesso dos alunos, satisfação dos alunos, satisfação do corpo docente, reputação do programa ou da instituição e qualidade dos materiais do curso. Então, para esses autores, esses são alguns elementos e critérios que consideram a qualidade na educação à distância. E o que mais que considera a qualidade em educação à distância, hein? Quando ele fala assim, olha só, que detalhe interessante, busca de dados relacionados à qualidade. E aí a gente vai fazer a indicação de outro livro, euzinha. Nesse livro, Educação à Distância, a gente vai falar sobre mineração de dados. E a mineração de dados, junto com o Learn Analytics, ela é uma das formas, um dos caminhos, das estratégias, dos percursos para se buscar esses dados do ambiente virtual, principalmente, sobre o processo de educação
na EAD. Então, quantos acessos, quantas consultas, qual foi o percurso dos alunos, quanto tempo eles ficaram logados, quanto tempo eles gastaram para assistir o vídeo, quanto tempo que eles gastaram para realizar o questionário, para realizar a tarefa, para realizar o fórum, quantas vezes que eles interagiram, quantas vezes que o professor mediador encaminhou mensagem, entrou em contato. Tudo isso pode ser analisado usando mineração de dados ou a técnica do Learning Analytics, análise de aprendizagem na tradução. Então, se você está aí se formando em gestor em EAD ou já o é, então pense em alguns desses recursos como possibilidades para garantir a qualidade na educação à distância. E sim, nesse episódio vamos falar disso, qualidade. A qualidade está aqui no nosso quarto episódio, Ao Infinito e Além. Então, ao infinito e além. Saudações, vamos conversar? Difícil de ver, sempre em movimento está o futuro. Por onde andam os seus sonhos, então? Bom, por onde andam seus sonhos? Meus sonhos andam para o infinito e além. E aí, né, mestre Yoda, difícil de ver, porque sempre em movimento está o futuro. Sempre a EAD está em movimento. Ela, talvez mais do que as outras modalidades, seja impactada constantemente pela evolução tecnológica. Então, fazer EAD em alguns anos atrás era basicamente você assistir a aula pela televisão, em fitas, cassete, VHS. Hoje a gente faz aula via streaming, a gente faz aula via plataformas digitais de vídeo, a gente faz aula via rede social. Então, essas evoluções tecnológicas impactam diretamente a forma de realizar a educação à distância. E mais do que isso, a gente principalmente no ordenamento jurídico brasileiro, a educação à distância veio fazendo transições lentas e depois vertiginosa. Então, a gente tem aqui, paradigmas e paradoxos. EAD em que medida? Bom, lá na LDB, na 93, 94, em 96, lá dizia o quê? Em 1996, a LDB previu no artigo 80, especificamente a modalidade da educação à distância. E de 96 até 2005, ela teve algumas normatizações bem suaves, bem tímidas, digamos assim. Elas não eram de falar muito, né? Mas bem tímidas. Foi lá no decreto 5622 de 2005 que houve, de fato, uma normatização sobre o que era educação à distância, e nesse 5622 de 2005 que define a educação à distância como a gente conhece a definição hoje, né? Como uma modalidade que ocorre em tempos e espaços diversos mediadas por tecnologia. Essa definição veio no decreto 5622 de 2005. Depois, olha só o lapso temporal que ficou aí. Entre 2005 e 2012, o que a gente tem é a edição das diretrizes de qualidade para a educação em 2007, para a educação à distância. Esse documento até hoje não foi atualizado. Então, as diretrizes de qualidade continuam sendo consideradas as da resolução de 2007, que traz, se não me engano, 10 elementos. Mas a resolução 6 de 2012, ela vai trazer um diferencial que é para a educação profissional e tecnológica. Lá pelo artigo 40, se não me engano, ela diz assim, ela prevê o uso de 20% da carga horária em educação à distância. E isso foi uma revolução. Então, mais na educação profissional e tecnológica, né, o que não era permitido nas outras esferas. E aí, com a portaria do MEC de 2016, a 1134, veio definir que essa carga horária poderia ocorrer na educação superior. Então, ela poderia acontecer nessa fase aí até 40% da carga horária. Mas também não era muito claro como que isso poderia acontecer. Se uma disciplina só, se partes de todas as disciplinas, será 40% de todo o curso ou de cada disciplina ou do cômputo da carga horária do semestre. Quando vem, então,
o decreto lá 9.057 de 2007, que é o último decreto da educação à distância, é o decreto que está vigorando, que continua vigorando. O 957 de 2017, ele vai fazer toda a regulamentação de AD da maneira mais moderna possível. Então, a partir do decreto 9057 de 2017, que você tem a estruturação e a regulamentação da educação à distância definitivamente na estrutura jurídica brasileira, na estrutura jurídica da legislação educacional. Depois, a portaria 1428 de 2018, ela vai fazer a ampliação da portaria de 2016, dizendo, né, que esses 40% podem ser aí ampliados desde que o processo seja reconhecido, que a instituição superior seja reconhecida. Lembrando que aí a educação à distância está sendo pensada para a educação de jovens e adultos e educação superior, ainda não de fato tratada na educação básica regular. Com a resolução 1 de 2018, a gente tem uma mudança enorme, que é a mudança da possibilidade das pós-graduações serem realizadas totalmente à distância, né? Não haver a necessidade dos encontros presenciais para o percurso do curso, né? Sendo que fica, juntamente com o decreto 9057, estava amarrado de que as avaliações tinham que ser presenciais. Mas aí, com a resolução de 2018, essa obrigatoriedade se extingue. Então, podem acontecer totalmente à distância. A pós-graduação pode ocorrer totalmente à distância, sem necessidade de nenhum encontro presencial, nenhum encontro nem mesmo para avaliação. Aí ocorre que veio a pandemia e bum! Né? Olha só como o negócio começa. O parecer 5 de 2020 faz ele vai dizer que então a gente pode usar a educação à distância, e aí houve uma celeuma, né? Várias idiosincrasias a respeito do que é educação à distância. Educação não é semipresencial, não é híbrida, é educação à distância, é não presencial. Né? Até hoje não está pacificada a situação. Mas o que se tem historicamente, fato, é que o parecer 5 do Conselho Nacional de Educação de 2020 assumiu, no contexto de exceção da pandemia, a forma da educação não presencial como a possibilidade de fazer educação em todos os níveis, desde a educação infantil até mestrado, doutorado, etc. Então, e o parecer número 5 de 2020, ele traz várias orientações, inclusive é um documento que poderia ser, olha, que tal você discutir o parecer 5 aí no seu resumo expandido, hein? É uma boa, que tal você discutir isso na pesquisa para o futuro e além, hein? Na minha perspectiva, é um documento que poderia ser base para a nova regulamentação da EAD, porque ele permitiu, ele flexibilizou, ele expandiu a noção do que é a educação não presencial, né? E não entendendo necessariamente que a não presencial é a EAD, mas para a grande maioria que faz uso da educação à distância, os elementos que estavam contidos no parecer 5 se adaptam e se adequam à estrutura funcional e administrativa e pedagógica da educação à distância. Bom, o parecer 5 previa desde a flexibilização de currículo até as formas de realizar atendimento à família, como as redes sociais, inclusive sugeria que os contatos fossem via redes sociais, que a educação pudesse ser aplicada e viabilizada por meio das tecnologias da informação e comunicação. Então, o parecer 5 faz, né? E aí vem a Lei 1440 de 2020, que vai dizer o quê? Essa lei, ela vai ser regulamentada agora, por último, né, pela Resolução 2 de 2020, e essa legislação, ela vai dizer que, então, acabou o estado de exceção, né, então não se aplica mais esses condicionantes históricos do momento pandêmico e volta-se à regulamentação do decreto
9057 de 2007. E boom, né? Bom, e aí? O que então é educação à distância? Quais são suas principais características? O que a constitui? De que se alimenta? Onde ela vive? Porque agora a gente parece que voltou, né? Voltou a história. Então, a gente tem uma regulamentação de 2017 e que não mais se aplica. E outra, né? Então, a gente tem aqui, vamos ver se a gente vai conseguir carregar aqui a legislação para a gente ver o que esses termos trazem aqui para a gente. Mas, de modo geral, a resolução que nós temos da educação à distância é essa configuração que nos deixa, assim, meio absortos. Lembrando que essa regulamentação do final de 2020, dezembro, se eu não me engano, a resolução 2, ela vai definir como alguns dos elementos da educação à distância, que você pode ou não fazer, mas desde que considerados os elementos do decreto 9057 de 2017. Bom, e aí, o que diz essa questão da nossa legislação? Bom, falando de legislação, em todas elas, mesmo a gente revisitando a legislação e retomando o decreto 9057, que, portanto, está em vigor, a gente tem nesse decreto, inclusive, e em alguns regulamentos da Universidade Aberta do Brasil, que é uma das outras regulamentações, na verdade, normatizações, porque são mais instruções normativas, que tratam sobre o que são os sujeitos, os personagens, a estrutura e os modelos da educação à distância. Isso não é incrível? O tanto da evolução que a gente tem e o tanto de impacto que a gente tem na educação à distância, e a gente tem uma legislação bastante contida na descrição desse processo. Bom, nessa estrutura a gente tem o quê? Falando de EAD, a gente tem uma estrutura que pode considerar um estúdio, mas se você vai produzir educação à distância, seja em MOOCs, Massive Online Courses, ou cursos de nivelamento, cursos de nível, formação, né, em que você entrega titulação, então você entrega um ensino fundamental, entrega um ensino médio, uma graduação, um tecnólogo, então isso são titulações ou esses livres. Na grande maioria você precisa de um estúdio, se você precisa de estúdio, você precisa analisar as questões dos equipamentos e dos recursos. No tripé, né, esse é o tripé da educação à distância, adiante todas as trilhas que nós passamos conceituais por aí. Com relação à gestão, a gente tem que a educação à distância pode acontecer independente da existência de polos físicos, mas a maior parte exige um polo, ou seja, exige uma estrutura mínima de funcionamento para atender o aluno. Então, um polo, em grande parte da literatura, é um espaço físico que tenha computadores e que tenha um representante da instituição para atender as necessidades do educando, seja atividades administrativas ou acadêmicas, né? Seja para orientar a atividade acadêmica ou seja para orientar documentação administrativa, como uma declaração, uma dúvida do histórico, etc. Na maior parte, esse elemento físico do polo é necessário para as instituições. Você precisa ainda, no quesito da gestão, considerar os servidores, quem são os servidores que vão fazer parte do seu processo, como serão os processos de organização. Esses elementos vocês vão ver no próximo módulo, né? Planejamento e implementação de gestão em educação à distância, e os sistemas, especialmente o sistema acadêmico. O sistema acadêmico falando aí de qual é o sistema que você vai utilizar para organizar a anotação, organizar emissão de documentos, certidões, os títulos, as declarações, os diplomas, fazer a tramitação de estágios, fazer a tramitação de declarações, de orientações de trabalho. Então, e o sistema de aprendizagem, se vai usar uma plataforma digital proprietária, ou se você vai usar uma plataforma digital livre, como o Moodle. Se você vai usar uma plataforma digital livre,
ou se você ainda vai usar uma plataforma digital pensada especificamente para a sua instituição. E, além disso, a gente tem a arquitetura pedagógica. Então, o tripé da educação à distância seriam esses elementos a serem considerados especificamente. E na arquitetura pedagógica, você começa com certeza com o seu público. Quem são os seus alunos? Quem serão os seus alunos? Qual é a finalidade da sua instituição, do seu curso? A que intenciona? Vai formar? Vai ser formação técnica, vai ser formação livre, vai ser formação de nivelamento, vai ser que tipo de formação? Qual é o fluxo de produção do seu material? A sua produção de material vai ter um fluxo de material escrito, material gravado, material impresso, material em plataforma digital, material em rede social. Qual é o fluxo de produção? A produção vai começar com o professor, vai começar no estúdio, vai começar com o designer, vai começar com o redator, com o editor. Então, esse fluxo tem que estar bem definido. O design, e aí o design é como que são os cursos. Quais são os modelos de curso que vão acontecer? Você vai ter cursos que são e-learning, você vai ter cursos que vão ter híbrido, você vai ter cursos que vão ser semipresenciais, você vai ter cursos que serão totalmente online, sem tutoria, você vai ter cursos que vão ser online com tutoria, você vai ter cursos online com tutoria e presencialidade. Existem vários modelos, inclusive no livro já antigo, que é Educação à Distância, o Estado da Arte, volume 1 e 2, da ABED, tem alguns modelos essenciais. E, por último, mas não menos importante, a capacitação dos professores. Sim, claro, é necessário não só a capacitação dos professores, mas de toda a equipe para essa estrutura. Então, se você tem estúdio, você vai precisar de uma equipe para edição, para mesa de edição, para gravação, para fazer todo o arranjo estrutural de uma gravação. Se você vai ter professores, você vai precisar preparar esses professores para a fala, para a vestimenta, para o jeito de falar, para o jeito de olhar, para como produzir o material dialógico para a educação à distância, de forma a tornar esse processo mais humano, mais intimista do que para todo mundo, qualquer um que pega, jogou para cima, cata. Então, essa capacitação é um elemento essencial na estruturação da gestão em educação à distância. E a qualidade da educação à distância está sobre esse tripé, sobre a estrutura, a gestão e a arquitetura pedagógica. Lembrando que aqui fica uma dica, com relação aos alunos, tem o censo da educação à distância, organizado pela ABED, todo ano é uma publicação, na verdade é uma publicação bienal e que traz vários parâmetros sobre quem é esse aluno. Bom, e fazer educação à distância não é assim tão simples, né? Fazer educação à distância é fazer mais, é fazer diferente, é fazer o que é impossível. Porque você já pensou, né? A gente pensava muita coisa, a gente pensava que era impossível dar aula assim, não é verdade? Mas hoje é realidade. E é para isso que serve a pesquisa. E como pesquisa, eu convido você a ser pesquisador e ir ao infinito e além na educação à distância, fazendo parte do grupo de pesquisa em educação à distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, do campus Porto Velho, Zona Norte. Então, essa é uma apresentação do grupo de pesquisa. Ele é reconhecido pelo CNPq, registrado, é o único grupo de educação à distância da região norte. As linhas de pesquisa são a metodologia, formação, currículo e avaliação, gestão, produção e linguagens e tecnologia, política, sociedade e cultura. Nosso principal objetivo é discutir e pensar a cultura, a diversidade, a educação à distância no contexto amazônico. Se você tiver e quiser entrar em contato, você pode entrar em contato pelo e-mail gped@ifro.edu.br. E tem o site, se você quiser conhecer, você pode acessar o nosso site lindo, maravilhoso, aí com o apoio da produção da professora Adriana Zanck. Então, a gente tem aqui de onde fala o pesquisador, as nossas produções, onde a gente se localiza, o contato,
a gente tem as principais publicações dos pesquisadores, vários artigos, vários trabalhos científicos publicados aí. Você pode acessar ele diretamente aqui pelo link das publicações que estão disponíveis na nossa página do GEPED. Além disso, você tem os eventos, dentre os eventos que nós temos o Congresso de Educação à Distância, que sempre acontece no mês de novembro. Então, nós temos aí as edições 2021, 2020, 2019, 2018 e os seminários. O primeiro congresso em 2018, antes havia os seminários e os workshops. Então, aqui tem toda a história do nosso congresso, a pós-graduação da qual você faz parte. Então, se você quiser conhecer mais, aí olha só quem são os professores da pós-graduação, quais são os contatos desses professores. Aqui é o link para o Lattes. Cada vez que você clicar no iconezinho da mãozinha, você vai lá para o Lattes do professor, tá? Então, você tem essa possibilidade. E os GPedianos, que de repente você vai ser o próximo. Já pensou você ser o próximo GPediano? Olha aí, a professora Adriana Zanck, que fez a arte pra gente, a professora Dinalva, que é do campus Vilhena, Euzinha e todos os nossos professores pesquisadores. Quem sabe aqui, olha, quem sabe você não faça parte dessa história aí. A professora Ariadne, que foi uma das primeiras professoras, uma das primeiras lideranças, a professora Ariadne, depois a professora Ingrid, e depois a professora Ariadne, depois eu como líder do grupo de pesquisa. Então, é dessa forma que eu convido vocês para fazer parte da educação à distância ao infinito e além, pensando possibilidades por meio da pesquisa para gerar conhecimento na educação à distância. Esse foi o nosso último episódio, espero que vocês tenham se apaixonado e qualquer coisa é qualquer coisa mesmo, né? Bom, até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.